Vamos iniciar o nosso culto, elevando os nossos pensamentos e sentimentos para o mais alto, abrindo os nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes, para que as energias positivas e amorosas que emanam do Cristo Jesus, que nos chegam até aqui através dos seus abnegados servidores, os benfeitores espirituais, que cheguem até nós, propiciando-nos um clima de paz, de segurança, de tranquilidade. Louvado sejas, Mestre querido e amado, por toda a eternidade. Louvado seja Deus, nosso Pai e Criador. Que a tua presença entre nós seja o bálsamo, a alegria dos nossos espíritos. Aqui te pedimos permissão, Senhor, para darmos início à nossa atividade, o culto evangélico, o primeiro do ano. Te rogamos proteção, te rogamos inspiração, para que o nosso falar seja fidedigno à tua doutrina, e para que o nosso entendimento seja ampliado. Assim, pois, Senhor, com a tua permissão, com a tua proteção e com a tua inspiração, iniciamos o nosso culto evangélico desta noite, desejando a todos paz e bem em teu santíssimo nome. Boa noite. É uma alegria estar aqui de volta, nosso primeiro culto do ano, né? Que ele permaneça ao longo do ano com este clima de paz, de espiritualidade, de tranquilidade. Nós escolhemos para o livro para comentarmos aqui todas as terças-feiras, O Pão Nosso. É um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, faz parte daquela coleção Fonte Viva, né, que tem Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e o Pão Nosso. E por que nós escolhemos o Pão Nosso? Nós estávamos lendo o prefácio desses 4 livros antes de escolhê-los, e nos chamou muito a atenção que no prefácio deste livro, O Pão Nosso, Emmanuel intitula No Serviço Cristão. E ele diz assim: não falta quem veja no Espiritismo um mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou a discussões filosóficas. Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Aí, quando eu li isso, eu disse, é o livro do ano. Este é o livro que nós vamos trabalhar, né? E, logo no primeiro capítulo, como vocês estão vendo aí na tela, deixa eu colocar para o pessoal aqui do Zoom, me perdoem.
Tem que administrar aqui os dois dispositivos. Então, compartilhar a tela. Pronto, acho que agora o pessoal do Zoom está checando aí, pode confirmar se o texto está na tela para todos. Né? Então, o título é Mãos à Obra. Né? E por que mãos à obra? Porque é o que nós pretendemos fazer esse ano aqui no NEF. Então, quando eu vi esse primeiro capítulo, Mãos à Obra, eu disse, este é o livro. Então, nós temos, vamos ler aqui, deixa eu tirar aqui da tela. Bom, tem que baixar o volume. Emmanuel, então, ele destaca o versículo 26 do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E Emmanuel, então, começa a escrever esta página em que ele diz assim: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados num ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos, desses médiuns. Não? Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar. Quando vos reunirdes, estamos aqui reunidos, né? Lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai em mãos a obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, uma coisa que nós aprendemos ao longo do tempo, Emmanuel não coloca um título sem um propósito. Se nós quisermos saber o conteúdo principal, o extrato do extrato da mensagem que ele vai escrever, prestemos atenção ao título. É como se fosse assim, uma síntese da síntese do que será escrito. Então, quando ele fala mãos à obra, né, não são só as nossas mãos, é nos lançarmos por inteiro à obra. Sim, aqui nós temos no salão pessoas que são frequentadoras.
Mas temos também no salão pessoas que são trabalhadoras da casa. A gente pode pensar nessa mãos à obra para todos. Para que obra é essa? É o que ele diz aqui, nossa tarefa espiritual. Todos nós, independente de sermos trabalhadores ou não da casa, do espiritismo, nós temos uma tarefa espiritual, né? O que é tarefa? Tarefa é esse conjunto de trabalhos, aliás, esse é o sentido etimológico mesmo, vem do árabe, né? Tariha, é este conjunto de trabalhos que são impostos para alguém. E quem é que impõe esse trabalho para a gente? Somos nós mesmos. Porque no nosso mais profundo do ser, nós sabemos disso, nós somos centelhas divinas, e essa centelha nos impele para o progresso. Ela não nos deixa estacionar. Quando a gente está muito acomodado, né, Tony? Ela vem dar um tombo assim na gente, a gente passa por algumas dificuldades renovadoras, né? Às vezes tem uma doença, às vezes tem uma perda, né? A vida sempre nos convida a progredir. Quando a gente para, como essa força ela é contínua, a gente acaba, muitas vezes, tropeçando, ou uma topada e assim a gente vai para frente. Então, essa tarefa espiritual é algo de todos nós. E falando para aqueles que são os trabalhadores da casa, o compromisso é maior ainda. Porque estamos aqui como trabalhadores de forma espontânea. Nós não somos obrigados a ser trabalhadores. Mas a partir do momento em que nos disponibilizamos para o trabalho espiritual, então assumimos este compromisso com o mais alto, com os amigos espirituais, benfeitores espirituais, cuidam do néfron, né? Nós aqui somos servidores. Não tem aqui diretor, presidente, médium, passista, não. Todos nós somos trabalhadores, servidores dessa causa cristã. No âmbito do espiritismo, não é só o espiritismo que trabalha a causa cristã. Diversas outras doutrinas são nobres e respeitáveis tanto quanto. Todas elas que colaboram com a causa do Cristo. E qual é a causa do Cristo? Para onde é que nós vamos meter mãos à obra? Que causa é essa? É a causa da renovação de cada um de nós. Quando ele diz aqui, o aperfeiçoamento indispensável. Todos nós passamos por essas múltiplas jornadas encarnadas, a gente vai e volta várias vezes, né? Essa não é a primeira, nem será a última, porque nós temos um trabalho de renovação para fazer. É do átomo ao arcanjo. Ainda falta muita estrada para ele chegar lá. Mas a velocidade, ela é diretamente proporcional à nossa vontade. Em que contexto Paulo escreveu essa carta aqui para, como ele diz aqui, os companheiros do Peloponeso, que é uma região da Grécia, aonde ficava ali entre o continente e essa região da ilha, tem um estreito, e nesse estreito fica Corinto. O que acontecia na igreja, né, que vem do grego eclésia, que é uma comunidade, um agrupamento? O que acontecia na igreja de Corinto? Porque Paulo já tinha passado por lá, estava indo para outros locais pregar a doutrina cristã. Os companheiros começaram a se desentender. E aí, como está escrito na carta, né? Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Barnabé, outros diziam que eram de Cefas, outros diziam que era do Cristo. E aí Paulo diz assim, por acaso o Cristo está dividido? Não existe isso.
Então, eu semeei, Apolo regou, o Cristo fez crescer. Então, este é um recado direto para nós. Não é possível haver divisões, dissensões, sectarismo numa casa espírita. E nem para alguém que se diz espírita. Se houver, tem algo errado. Porque o Cristo convida todos para o mesmo trabalho, sem posições, né? Sem distinções, sem orgulho. E aí ele chama a atenção para essa questão da mediunidade, ou da manifestação mediúnica. Porque muitos vêm à casa espírita na expectativa de presenciar uma manifestação mediúnica. Outros até se colocam como trabalhadores da casa para poder participar da mediúnica. Como se a mediúnica fosse o ápice. Não é. É bem verdade que não haveria doutrina espírita se não houvesse mediunidade. Ela está codificada porque, na época, Kardec contou com médiums que psicografavam. Naquela época era muito mais utilizada a psicografia do que a psicofonia. E então, nós temos aí essa bendita doutrina, que nos esclarece o intelecto. Porque é entendendo que a gente sai da situação da fé cega, que eu acredito porque alguém impôs que eu acreditasse, que eu acredito porque eu tenho medo. Não precisa ser temente a Deus. Precisa adorar a Deus, amar a Deus. Não ter medo dele. Afinal de contas, Jesus faz essa quebra de paradigma, que até antes de Jesus, Deus era o Senhor dos exércitos, era um Senhor vingativo, era um Senhor que castigava, que punia. E Jesus vem dizer, o nosso Pai que está nos céus é todo amor. Ele chamava Deus de Abá. Abá no aramaico é paizinho, ou para nós aqui, painho, né? Painho. E é dessa forma, foi dessa forma que ele nos concitou a nos relacionarmos com Deus. Deus é o ser mais disponível do universo inteiro. Ele é mais disponível do que todos, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui neste momento e ele está em todos os momentos da nossa vida. Ele é onisciente. Quando nós orarmos, não precisa dizer para Deus o que a gente precisa. Aliás, a gente diz num exercício de adestrar a nossa vontade. Mas ele já sabe. Ele conhece a cada um dos seus filhos, como Jesus falou. Eu conheço as minhas ovelhas, as chamo pelo nome e elas reconhecem a minha voz. Então, que nós não fiquemos presos, apegados à manifestação mediúnica. O ponto áureo do Espiritismo, que deve ser também a chave de libertação da humanidade inteira, chama-se educação. Não há revolução que perdure se não for como base na educação. Ora, Jesus não poderia ter encarnado entre nós como um filho de César, do imperador romano, para herdar o trono e impor o que ele queria? Ou, mesmo que ele tivesse encarnado como ele veio, uma família pobre, ele não poderia utilizar os seus poderes para poder governar Israel, libertar do jugo de Roma e depois governar o mundo inteiro? Mas se ele fizesse isso, nós estaríamos transformados? Não. Seria mais um tirano. E o mestre não é tirano. O mestre sabe que primeiro
é preciso que a pessoa decida se tornar seu discípulo, aprender com ele. Quando ela não decide isso, não há o que se esperar ou que se esforçar por ensinar algo, porque ainda não é o momento da pessoa. Então, o Espiritismo também não se impõe a ninguém. Não deve ser obrigatório. Deve ser opcional. A nossa frequência aqui na casa, né, meu irmão? A nossa frequência aqui na casa, ela deve ser espontânea. A gente deve vir aos cultos e às doutrinárias, que são aos sábados, para quem está aqui chegando, que ainda não conhece os horários, pode acessar o nosso site que tem lá, mas todo sábado às 17h30, 17h45. A nossa frequência nas terças e nos sábados, ela tem que ser espontânea. E não para cumprir tabela, porque eu tenho que ter X% de presença para poder participar das tarefas do médico, né? Então, como é que eu enxerguei esse texto hoje, né? Eu enxerguei como um convite para todos nós, para os trabalhadores, né? Que estejam dispostos realmente a arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. O trabalho é farto, ou seja, há muito trabalho a fazer. A seara é grande, né? Temos que rogar ao Cristo que mande outros ceareiros para poder dividir o trabalho conosco. Então, convite ao trabalho. E esse trabalho será bem feito na medida em que nós estejamos dispostos realmente a nos transformar. Como se transforma? Sendo melhor cada dia do que o dia anterior. Ninguém vai virar santo, porque não tem santo aqui. Todos nós temos nossas famílias, nossos trabalhos, nossos amigos, nossos lazeres, nossas férias, nossos afazeres. Ninguém vai ficar recluso em casa porque agora eu sou espírita. Não, a vida convida, a gente tem que viver mesmo. E são nos embates do dia a dia que a gente tem as oportunidades de crescimento. Porém, quando eu me disponho a me renovar, eu presto mais atenção às outras pessoas. Eu desenvolvo a minha compreensão, que é a base da compaixão. Eu abro o meu coração para perdoar, porque eu não sou perfeito, eu também erro, então eu não tenho por que cobrar a perfeição do outro. Eu me disponho a conviver de uma maneira mais pacífica, mais branda. Não é passiva, não é deixar que as coisas aconteçam, mas ontem eu estava lendo um texto que chama-se Indignação, de Emmanuel, ontem não, hoje mais cedo. E ele dizia, o Cristo se indignava, sim, mas a indignação dele era sempre em favor do próximo. Ele nunca reclamou nada em favor dele. Quando era para ele, nós vimos, ele se entregou à crucificação. Para quê? Para demonstrar para todos nós que, a vida existe depois da morte do corpo físico. E eu estou aqui para provar para vocês. Eu venci o mundo. E vocês podem vencer também. Podem ser deuses. Podem fazer o que eu faço muito mais. No popular aqui na Bahia é onde passa um boi, passa uma boiada. Né? Então ele mostrou para a gente que isso é possível. Então, que este texto nos sirva de inspiração e para os que não são trabalhadores, mas aspiram ser, que sigam o caminho, e para os que estão como frequentadores, que assumam essa tarefa espiritual individual. Porque uma coisa eu posso assegurar para vocês, a gente vive melhor. A gente vive melhor quando a gente dá espaço para a gente se melhorar como pessoa, como ser humano, como espírito eterno. Isso faz com que a nossa qualidade de vida aumente. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, seja sempre presente em nossas vidas. E vamos, então, dar início
aos nossos passos.